para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, que não é essa casinha, não é esse sanitário de crentes, não é o hospício, não é o clube religioso que você frequenta, é o corpo de Cristo, que é feito dos que você conhece, alguns deles, e é feito de um monte de gente que você nunca viu nem verá, que nunca botou o pé dentro de uma agremiação, nem colocará. O corpo de Cristo não é eclesiástico. O corpo de Cristo é como o trigo no mundo. Quando perguntaram onde é que isso se concentra, onde é o campo, onde o joio nasce junto com o trigo e cria esse engano. Jesus não disse, o campo é a minha igreja, onde haverá joio e trigo. Não, ele disse, o campo é o mundo. O mundo está cheio de trigo, não é porque esteja cheio de cristãos. Quando ele disse isso, não tinha cristão no mundo, e ele já olhou e disse, o mundo está cheio de trigo. Ele levanta os olhos um dia, Mateus diz isso, capítulos 10 e 11, 12, ele chega e diz, olha, os campos estão brancos na terra inteira, mas faltam obreiros, que o mundo está cheio, está branco para a colheita do trigo. O mundo inteiro. Jesus nunca fez as coisas ficarem pequenininhas, nunca adensou nenhum grupo dizendo só vocês são isso. Ele sempre esparramou. É o sal na terra que desaparece, que ninguém vê, mas dá gosto. É essa luz que ilumina, que às vezes você não sabe nem de onde a claridade está chegando, mas você está andando. É esse fermento que vai se miscuindo na massa, que vai alterando para o bem, quando é assim. O corpo de Cristo é como os antigos pais da igreja disseram, como Tomás de Aquino disse, que a igreja visível, formal, escrutinável, quantificável, tem muitos aos quais Deus não conhece. E Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu, nem conhecerá. Porque o corpo de Cristo, esse é aludido por Paulo, que é feito de gente em todas as dimensões. Como o escritor de Hebreus diz que o corpo de Cristo não é só feito de gente imediata que crê nele, que compartilha a fé, é também. Mas Paulo pensava naqueles que estavam para além do imediato, como Jesus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que vocês nem conhecem, nem sabem que existe. A mim, ele disse, não a vocês, a mim, me convém conduzi-las, e eu vou pastoreá-las. Vocês admitindo, não admitindo, enxergando, não enxergando, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco que vocês enxergam e querem reduzir tudo a ele. O escritor de Hebreus diz que a gente faz parte da infinita, incontável assembleia multidimensional, assembleia universal. Sou membro desse corpo de Cristo, formado de todas as criaturas, não só humanas, do primeiro homem ao último, mas formado por todas as inteligências do universo, dos multiversos e das muitas dimensões, fazem parte desse corpo
e de amor, de glória a Cristo. O que o escritor de Hebreus também chama de incontável nuvem de testemunhas. O que ele chama de o Monte Sião, temos chegado à glória. Ele usa uma expressão arquetípica, simbólica, humana, para designar essa entrada. João chama de Nova Jerusalém, que não tem nada a ver com essa capital da morte, da guerra, da escravidão, do ódio, que eu já visito desde a década de 70 por causa de história, arqueologia e de conhecimento, nunca por causa de nenhum tipo de magia. E vou e devo voltar daqui a pouco outra vez, porque eu gosto de ir lá para aprender a história. Mas eu não vou lá para ficar melhor. Eu fico melhor todo dia aqui sozinho, no meu quarto, amando, vivendo como Jesus mandou. Acima disso tudo. Acima de todas essas coisas. Isso já deveria ser bastante, né? E eu deveria ganhar aqui uma outra visão do que é a igreja, do que é corpo de Cristo. De todos esses que se reúnem. A igreja são os que são chamados para esse ajuntamento da adoração. Aí o Apocalipse diz que são milhões de milhões, trilhões de trilhões, as criaturas que louvando, adorando. Essa é a grande igreja. E que inclui a própria criação, o canto das estrelas, o movimento dos astros, a loucura dos buracos negros, a dobra do espaço-tempo, dos buracos de minhoca, a indiscernível massa negra em expansão, uma quantidade enorme de dimensões que a gente, pela física, constata na teoria, e no micro-universo a gente enxerga o empirismo dessas manifestações, mas que correspondem a realidades completamente singulares, que estão para além da nossa própria compreensão. Tudo isso faz parte desse corpo de criação, corpo de Cristo. Não é feito só de pessoazinhas que foram ali se batizadas. Tem algumas que se batizaram e são membros do corpo de Cristo. Tem outras que Pedro diz que são como porcas lavadas no batismo, mas que vivem na lama. Não aconteceu nada com elas. Não mudaram, não nasceram de novo. Não foram regeneradas. Portanto, não fazem parte do corpo de Cristo, embora façam parte desta igreja política, votante, cheia de ódio, cheia de ídolos, cheia de homens adorados, de ideologias, de cultos, de esperanças humanas tão idolatrizadas que eles não confiam mais na soberania de Deus e acham que é o próprio braço deles é que lhes traz o poder contra tudo que você lê de ponta a ponta na Escritura, contra aqueles que acham que o meu braço é que me garante o poder. Saia dessa mentira. Tem alguém que está para além de tudo que você imaginou, você ainda vai aprender isso com a força com a qual eu aprendi para sempre.